Tem senso de humor. Como eu escrevi para um irmão lá que alguns de vocês viram lá no Facebook lá, o Milton Isidio lá, falou que viram minha foto lá, foi uma foto que até que um amigo meu, ex-aluno e amigo meu, ex-conselheiro, ex-aluno, ex-conselheiro no bispado, ex uma porção de coisa, tirou no ano passado, eu dando uma aula de seminário aqui do outro lado da ilha, aqui no bairro de Mililane, e eu tava lá fazendo expondo alguma coisa, tava com o irmão levantado, aí falou, pois é, eu ia botar isso aí, uma foto com uma bola de basquete. Eu tinha uns minutinhos lá, brinquei com o Photoshop e fiz uma bola de basquete e uma bola de vôlei. Aí o irmão lá falou, pô, você é um cômico. Eu falei, eu não sei se eu sou cômico não, mas eu escrevi pra ele e falei assim, olha, sem humor, esse mundo ia ser um horror. Ok, agora alguém escreveu aqui, olha, me explique como funciona o quadro de transferência na missão, sempre tive curiosidade. O quadro de transferência é fácil, é o seguinte, como é que ele funciona? É assim, ó, ele fica fechado, tem um trinquinho, você abre o trinquinho, abre assim e tá lá, é assim que ele funciona. Acho que não era isso que você estava perguntando não, né? Tá achando graça, né, caboclo? Achando graça lá. É o seguinte, olha, transferências em missão funcionam da mesma forma que chamados para cargos em alas e estacas, tá? O princípio é o mesmo, sem tirar nem pôr. Não, o presidente da missão tem direito ao mesmo acesso ao poder do Espírito Santo que um bispo, que um presidente de estaca. É o mesmo processo. E qual é o processo? Bom, o quadro de transferência da missão, na realidade, tá, ajuda tremendamente, porque nós estamos lá com aquele quadro e tem os cartões lá com as fotos dos missionários e os nomes deles todos, e ajuda muito para nós ponderarmos. Ponderação precede a revelação. Ponderação precede a revelação. Agora, o termo ponderar, eu gosto desse verbo ponderar, da maneira como o profeta Joseph Smith traduziu o que Moroni escreveu lá no livro de Mormon, porque no idioma inglês tem uma coisa interessante com esse verbo ponderar, que é to ponder, tá? Que a raiz da palavra ponder, P-O-N-D, tá? Essas 4 letras, pond, significa também uma lagoa, um laguinho, um pond. Aquele laguinho de águas plácidas, água meia parada, ali, tranquilo, tá? Onde qualquer coisa que esteja lá, qualquer sólido, qualquer poeira que esteja em suspensão na água, aos pouquinhos decanta para o fundo do laguinho. Isso é um pond. Então, ponderar significa isso, você parar, pensar, analisar e deixar aqueles pensamentos aos poucos, tá, decantarem na sua mente. Que nós brasileiros temos essa expressão que é de cair a... Isso, cair a ficha. Exatamente, é exatamente isso que é ponderar. Deixar cair a ficha. No caso de uma ala, no caso de uma estaca, no caso de uma missão, são várias fichas, porque são várias pessoas. E o processo não é uma coisa automática. Tem que parar, tem que pensar, tem que imaginar situações, circunstâncias, uma porção de coisas. O que acontecia numa missão, então, não é diferente do que acontece numa ala, numa estaca. Nós vemos as pessoas, nós vemos os seus dons, os seus talentos e vemos as necessidades que nós temos para a obra de salvação. E começamos então com essa pergunta básica. Quais são as pessoas que teriam a melhor combinação de dons e talentos para as necessidades
nessa área de proselitismo, ou naquela área de proselitismo, ou nessa organização na ala, ou nesse cargo aqui na ala, tá? A pergunta básica é essa. E aí depois temos outras perguntas que vão seguir essa daí. Ah, mas se eu colocar essa pessoa essa pessoa de fato, essa pessoa tem esses dons, mas se eu colocar essa pessoa aqui nessa posição, qual vai ser a influência, tá? Ou qual vai ser a consequência do relacionamento dessa pessoa com as outras pessoas que estão ali, naquele grupo, naquela área de proselitismo, naquele distrito, naquela zona, naquela organização, naquela ala? Por exemplo, um presidente destaca pensando em nomes possíveis para se tornarem um bispo de uma ala. Tem lá um bispo, hoje já está lá há 5 anos, 6 anos, 7 anos, precisa trocar. E ele começa a ver então os irmãos. E essa é a pergunta: quem são os homens naquela ala que têm dons e talentos, tá, que podem ser usados para aquilo? Quem são as irmãs, esposas desses irmãos, que teriam excelentes condições de ser um grande apoio para os seus maridos se fossem bispos? Que não adianta chamar um homem que é meio anjo para ser bispo, quando a mulher é meio diaba. Aí não dá, não vai funcionar. Achou graça, né, irmã? Pois é. As histórias. Então, depois temos que ver, escuta, qual seria a influência, tá, ou as consequências do relacionamento desse irmão, com a personalidade que ele tem e tudo, com os membros da ala. Eu me lembro que eu soube isso mais tarde, né, que quando eu fui chamado como bispo a primeira vez, em 1987, eu tinha 28 anos de idade. E eu sei que o meu presidente de estaca naquela época não queria que eu fosse o bispo, porque, primeiro, eu ia suceder meu pai. Aí fica um negócio meio, parece nepotismo, né? O filho sucedendo ao pai, não sei o quê. Eu não queria. E depois ele me achava assim, meio, sabe, sabichão. Não sei de onde ele tirou essa ideia, né, de que eu seria um sabichão. Mas ele tirou essa ideia de algum lugar, tá, de que eu tinha resposta para tudo, que negócio. Ele não achava aquilo muito bom, não. Tá? Ele achava que eu era meio, sei lá, meio vaidoso e não sei o quê. E também meio arrogante e tal. Então ele não queria. E ele começou, então, a verificar alguns dos homens da ala. E eu soube isso, lógico, anos depois. Isso daí, olha, esquece, isso aí foi em 1987, tá? Faça-me um favor, tá? São 33 anos atrás. Agora a gente pode contar as histórias, porque muitas dessas pessoas estão lá do outro lado do véu e eles não vão assistir esse vídeo. Então, tudo bem. Mas aí é o seguinte: eu soube por amigos meus que estavam lá junto da presidência da estaca, que todos os homens que ele cogitava tinham algum problema. Um deles, logo um dos primeiros lá, na semana que ele pensou, falou, pois é, pensando em irmão fulano de tal, assim, o homem foi lá procurar o presidente da estaca e disse que ele ia pedir divórcio. Ia se divorciar da esposa dele. Pô, tá? Aí pensou num outro lá, pensou num outro irmão. Naquela semana que ele pensou nesse outro irmão, o irmão armou uma briga na reunião do sacerdócio da ala. Só faltou sair no tapa com alguém lá. Pô, acabou. Aí então ele resolveu, bom, deixa eu pensar então no Marcos Martins. E aí, nas orações dele, ele achou que era o que devia acontecer. Então, olha, a coisa funciona. A gente pode tentar resistir, mas se nós tivermos uma consciência, tá, sempre presente, a lembrança presente de que, olha, esse cargo não é meu, eu sou um servo do Senhor aqui, eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Aí nós vamos abrir esse canal mais amplamente para receber inspiração. E era assim que funcionava na missão de tempo integral. Tal como funciona numa estaca, tal como funciona numa ala. A gente se abria para a revelação, ponderávamos, fazíamos o nosso trabalho de casa aqui dentro, tá? E depois, olha, fala, Senhor, porque teu servo ouve.
Foi o que o sacerdote Eli ensinou ao jovem Samuel, lá em 1 Samuel, no Velho Testamento da Bíblia. Ele disse, olha, quando você ouvir a voz, diz, fala, Senhor, pois teu servo ouve. E essa é a atitude que a gente tem que ter. Fala, Senhor, pois teu servo ouve. E aí procurar. E aí a gente começa, a gente abre lá o quadro, como é que funciona? Começa a mover cartão daqui para lá, não sei o que. Não é bem assim, não. Não, volta para cá. Isso aqui. Primeiro a gente tira do quadro aqueles que estão terminando a missão. É assim que começa. O primeiro passo. Olha, tem essa turma aqui que está terminando a missão nessa próxima transferência. Então tira eles do quadro. Aí vai ficar com aqueles buracos todos lá. E aí começa então, quem vem para cá? Quem vai para lá? Quem são aqueles? E o presidente Thomas S. Monson costumava de ensinar os presidentes de missão o seguinte, olha, em primeiro lugar, tá, depois que tiver os buracos lá, em primeiro lugar, vê quem são os novos missionários entrando, vê os papéis deles, que a gente tinha acesso, os presidentes de missão têm acesso, vê os papéis deles, vê os dons, os talentos, o background de cada um deles. E, em primeiro lugar, o presidente Monson dizia, decida quem vão ser os treinadores desses novos missionários. Ele disse, antes de você pensar em assistente, líder de zona, líder de distrito, não. Os melhores, tá? A fina flor dos missionários, como a gente diria no Brasil, são aqueles que vão ser treinadores. Porque você está moldando a missão. O futuro da missão depende da qualidade do treinamento que os novos missionários recebem. Anotem isso nos seus cadernos aí, que se 30 anos, daqui a 30 anos, o senhor chamar um de vocês aí para presidente de missão, anotem aí, olha, a qualidade, tá, ou melhor, o futuro da sua missão depende da qualidade do treinamento que os novos missionários recebem. Então, depois de achar os novos treinadores, tá, e ver onde os novos missionários vão ficar, com quem vai treinar os novos missionários, aí então ele diz, agora então você vê aí líder de distrito, líder de zona, essa coisa toda, assistentes, treinadoras, essa coisa toda daí. E aí vai, continua, a gente move cartão daqui para lá, não sei o que, não é isso, é aquilo, e leva. Tinha ocasiões de levar 2 dias, 3 dias, 4 dias, eu mexendo no quadro. Tinha ocasiões de chegar lá num domingo à noite e você, tá bom, terminei, tá pronto aqui, a transferência vai ser essa. Eu tirava fotos com o celular, mandava para o escritório, porque o escritório da missão era longe, era do outro lado de São Paulo, da cidade de São Paulo, para os assistentes já darem uma olhada, verem se eu esqueci alguma coisa, que às vezes tinha um negócio daqueles lá, né? Presidente, você notou aqui que Helder Fulano vai estar no mesmo distrito de Helder Beltrano, e deu aquela confusão aquela vez lá, não sei o que, é mesmo, não é bom botar gasolina e fósforo no mesmo distrito não, né? Não é bom não, né? Então aí eu tirava, né? E fazia isso. E a gente... Eu me lembro de uma ocasião, então, que já tinha feito isso tudo. E aí, como de costume, acordei de madrugada. E eu não sei por que o senhor tem esse negócio com a madrugada, mas eu ouvi Elder Richard Scott, falecido Elder Richard Scott, e presidente Eyring falarem sobre isso, de que eles acordam muito cedo. Porque o que acontece é que não tem barulho, não tem distrações, não tem interrupções, tá tudo calmo, tudo tranquilo, não tem carro passando na rua, telefone tocando, não sei o quê. Então, nesse horário, eles se sentem, acabaram de acordar, o cérebro está descansado, e o Senhor prometeu lá no Doutrina e Administração 88, que se nós fôssemos dormir cedo, nossas mentes seriam vigoradas. Então tá bom, tudo bem. Então, estão lá. Então, eu acordei lá, eu me lembro dessa ocasião, acordei e senti que devia ir para o quadro. Então, saí do quadro, fui para o escritório, na casa da missão. Nós temos um quadro de transferências no escritório da missão e tem um quadro de transferências na casa da missão. Muito bom. Abri o quadro, a transferência estava pronta já, mas sentei ali.
E passei bem, sei lá quanto tempo, eu tava meio dormindo, meio acordado ainda, né? Não sei quanto tempo foi, mas pode ter sido aí uma meia hora, 45 minutos, só olhando pro quadro. Olhando, e aqueles pensamentos lá, aquela coisa. Aí de repente, me deu aquele, sei lá, o presidente Spencer W. Kimball chamava de impressão. Não é uma ideia, não é uma frase, não é nada, é uma impressão. E aí comecei, tira esse Elder daqui e, peraí, segura aqui, mas se tirar ele daqui, ele vai pra onde? Bom, deixa eu botar aqui na mesa por enquanto, mas, então, se ele sai desse lugar aqui, quem viria para esse lugar? Sim, é o do Beltrano aqui, que era júnior aqui, ele pode ser sênior aqui, tá? Mas agora, esse Elder aqui não pode ir para ali, não, ali não vai funcionar, e agora? Eu não sei ainda. E comecei, mexe aqui, mexe ali, não sei o que, fiz uma porção de mudanças. Então a experiência estava pronta da noite anterior. Sister Martins, quando ela acordou de manhã e foi olhar o quadro, ela fez assim, uau! Porque ela tinha visto o quadro na noite anterior, ela falou, uau! Era desse jeito. Tem também situações em que não foi por questão de inspiração. Tem muitas coisas, e isso é uma coisa importante para vocês entenderem sobre revelação. O Senhor não vai nos revelar tudo. Ele deu um cérebro pra gente, e ele espera que a gente use o cérebro. Então tem certas decisões, muitas vezes decisões importantes na vida, que o Senhor vai dizer assim, escuta, olha, te dei um cérebro, já te dei bastante instrução, já te dei bastante sabedoria, agora, vai usar teu cérebro aí, vai e resolve isso daí, do jeito que você resolver, tô contigo e não abro. Alguns de vocês já podem estar percebendo que foi o que aconteceu com o irmão de Jared. Não tem ar, não tem luz. O senhor, tá bom, olha aqui, para você ter ar nos barcos, vai fazer isso. Tá bom, mas não tem luz. O que você quer que eu faça para você ter luz? Vai lá, me desenvolve um plano aí e vem falar comigo de novo. Que foi o que o irmão de Jared fez. Desenvolveu um plano e foi falar com o senhor. Era uma coisa importante, mas o senhor disse, olha, isso aí você pode resolver, você tem os meios para resolver isso daí. E muitas vezes nas nossas vidas também, incluindo transferências numa missão ou cargos numa ala, às vezes vai ser por, escuta, foi inspiração? Não foi inspiração, mas foi por causa da inteligência e sabedoria que o Senhor deu para aquele bispo, para aquele presidente de Estado, ou para aquele presidente de missão. E como eles agiram pela autoridade do sacerdócio em nome de Jesus Cristo, se a pessoa for perguntar ao Senhor, Senhor, isso é da tua vontade? O Senhor vai confirmar, é meu servo, agiu usando o cérebro dele, mas ele fez uma coisa que é agradável aos meus olhos. Não foi minha vontade não, mas eu estou satisfeito com a decisão que ele tomou. E isso era uma coisa que eu sempre orei, tá? Que o Senhor me abençoasse com inteligência, sabedoria e inspiração. Até hoje, todos os dias, peço inteligência, sabedoria e inspiração. Porque tem certas coisas que o Senhor vai nos inspirar a fazer, outras não. Aí nós vamos precisar de inteligência. Saber analisar a situação e ver, escuta, quais são os prós e os contras. Depois, ter sabedoria, que é de aplicar aquilo que nós já conhecemos, aquilo que nós já lemos nas escrituras, nos ensinamentos e nas experiências de profetas e apóstolos do passado, tá? Ou nas nossas próprias experiências, e saber aplicar aquilo para a circunstância que nós estamos vivendo. Tá? E sabendo que, olha, se eu estou agindo da melhor forma possível, o Senhor não está me dizendo o que fazer, ele vai então confirmar aquilo. E por aí vai. Então, isso é o que eu teria a dizer para você sobre revelação, tá? E espero que isso seja útil aí para vocês aí. Pelo menos aqueles que não dormiram enquanto eu estava falando. Tá bom. Legal. Falou. Aí, ó, não ouvi das irmãs ainda, hein? Tá? Eu ainda não ouvi.